Boa noite, amigos e amigas e todos que nos acompanham pelos nossos canais YouTube e a página do Facebook. Desejamos muita paz a todos. Com a permissão do nosso Pai misericordioso, mais uma vez nos encontramos, apesar de ainda ser virtualmente, mas não importa, não deixa de ter a sua importância para que nós possamos refletir sobre os ensinamentos de Jesus inseridos em seu Evangelho e que se encontram mais atualizados do que nunca, e que esses ensinamentos sejam a bússola para nos guiar os nossos passos aqui na Terra. Vamos fazer a nossa prece. Vamos pedir a Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, que nos abençoe em todos os nossos propósitos de crescimento e que nos ilumine para que possamos compreender e encontrar o caminho mais eficaz ao nosso progresso, que possamos sentir intimamente as vibrações de amor e paz, que os mentores possam nos intuir, os nossos benfeitores espirituais, nos auxiliando no assunto da pauta de hoje. Antes de nós entrarmos propriamente no assunto de hoje, nós vamos, como sempre, ler uma mensagem de Divaldo Franco, pelo espírito de Joana de Ângeles, que tem como título Deus sabe. Há momentos muito difíceis que parecem insuperáveis, enriquecidos de problemas e dores que se prolongam, intermináveis, ignorados pelos mais próximos afetos, mas que Deus sabe. Muitas vezes te sentirás à borda de precipícios profundos, em desespero, e por todos abandonado. No entanto, não te encontrarás a sós, porque no teu suplício, Deus sabe o que te acontece. Injustiçado e sob o estigma de calúnias destruidoras, quando experimentando incomum angústia, estás a ponto de desertar da luta, confia mais um pouco e espera, porque Deus sabe a razão do que te ocorre. Vitimado por cruel surpresa do destino, que te impossibilita levar adiante os planos bem formulados, não te rebeles, entregando-te à desesperação, porque Deus sabe que assim é melhor para ti. Crucificado nas traves ocultas de enfermidade pertinaz, cuja causa ninguém detecta, a fim de minimizar-lhes as consequências, ora e aguarda ainda um pouco, porque Deus sabe que ela vem para a tua felicidade. Deus sabe tudo. Basta que te deixes conduzir por Ele e, sintonizado com a sua misericórdia e sabedoria, busca realizar o melhor, assinalando o teu caminho com as pegadas de luz, características de quem se entregou a Deus e em Deus progride. Nós vamos continuar com o raciocínio da palestrinha, da mensagem passada do nosso amigo Antônio Marcos, que está no Evangelho, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, o item 3, Justiça das aflições. Mas por que bem-aventurados os aflitos? As bem-aventuranças que se podem ler nos Evangelhos, se nós analisarmos fora do contexto da reencarnação, não trazem para nós nenhum consolo. Mas, segundo Jesus, estão resgatando débitos do passado, corrigindo assim
faltas anteriores, excluída a teoria materialista e algumas até espiritualistas de uma existência apenas, não respondem perguntas como estas. Por que uns sofrem mais do que os outros? Por que nascem uns em ambiente de extrema miséria, sem oportunidades de uma vida digna, e outros nascem com todas as oportunidades nas mãos? Por que uns se esforçam e nada conseguem, ao passo que outros tudo parece sorrir? E principalmente, por que sofrem as criancinhas? A fé numa vida futura, sem a ideia da reencarnação, pode até infundir paciência ao sofredor. Mas daí desmente a justiça de Deus para usar o que disse Kardec, sendo Ele, Deus, bom e justo, o sofrimento tem que ter uma causa justa, forjada nesta existência ou em existências anteriores. Allan Kardec, no livro Céu e Inferno, resume a questão do sofrimento humano numa única frase: o sofrimento é inerente à imperfeição. Toda imperfeição e toda falta que dela decorre traz o seu próprio castigo nas suas consequências naturais e inevitáveis, como a doença decorre dos nossos excessos, sem que haja necessidade de uma condenação especial para cada falta de cada indivíduo. Quem de boa vontade corrige suas próprias imperfeições, poupa a si mesmo do sofrimento que decorre dessas imperfeições. A cada um segundo as suas obras, tanto no céu como na terra, nos diz o ensinamento. Analisando as dores humanas, é preciso lembrar também aqueles sofrimentos que não denotam a existência de determinada falta, que são as provas buscadas pelos espíritos para concluir sua depuração e ativar o seu progresso. Em doutrina espírita, uma expiação sempre serve de prova, mas nem sempre a prova é uma expiação. Embora ambas sejam um atestado de uma relativa inferioridade. De qualquer forma, o sofrimento que não provoca queixumes constitui já uma prova de forte resolução, o que é sinal já de um progresso moral. Para Jesus, quem são os que choram e serão consolados? Os que sofrem suas provações com resignação e paciência. E os que têm fome de sede e justiça. Quem são eles? São os que se acham injustiçados, os que padecem em consequência
das desigualdades entre os homens, os que veem os seus direitos desrespeitados, sem ter quem lhes ouçam os reclames. Quando Jesus diz: bem-aventurados vós que sois pobres, pois o reino dos céus é para vós. Ele se referia aos desprovidos de egoísmo, os que não reclamam da miséria material, mas que buscam no trabalho a satisfação das suas necessidades e na prática do bem, oportunidades de crescimento espiritual. Sobretudo, que não se acomodam e que buscam com equilíbrio a melhoria. Isso não quer dizer que ser pobre é condição para se conseguir a evolução espiritual, em absoluto. Ricos e pobres são igualmente filhos de Deus. E Ele, que é todo justiça e amor, a ninguém despreza por causa da condição material. A condição para nós obtermos a graça divina é o nosso comportamento diante da vida, é o amor que dediquemos aos semelhantes, é a prática do bem e a vivência do Evangelho. Ser rico não tem problema nenhum, até porque Deus nos coloca a riqueza nas mãos para ver como vamos fazer uso dela. Vão sofrer aqueles que fazem mau uso dos seus bens, utilizando-os exclusivamente em proveito próprio. Os que se julgam proprietários e não depositários da fortuna que Deus lhe concede. Enfim, aqueles que não empregam a riqueza em benefício do próximo. A todos aqueles que sofrem bem, vão desfrutar das compensações e alegrias prometidas por Jesus. Somente na vida futura, pois aí na condição de espíritos, sem as constrições do corpo físico e as limitações da vida material, experimentam satisfações que nem as maiores alegrias terrenas poderão se assemelhar. Fica aquela comparação de Emmanuel, que diz assim: nos dias cinzentos, frios, chuvosos, com o céu carregado de nuvens escuras, raramente nos lembramos de que acima de todas essas nuvens paira e brilha o sol. Do mesmo modo, o amor divino brilha e paira sobre todas as dificuldades. Deus a ninguém pune, Ele nos educa. Se sofremos hoje, é que fizemos o mal. Se não, na vida presente, certamente em outra, pela ação de uma rigorosa justiça distributiva. Também em decorrência da destinação da terra como mundo de provas e expiações.
onde o homem encarna em virtude das suas imperfeições. Quando nós vemos a prosperidade do mal, é preciso entender que é apenas momentânea. Se ele não espiar hoje, espiará amanhã, ao passo que aquele que sofre está espiando o seu passado. Provas e expiações, todavia, são sempre sinais de uma relativa inferioridade do espírito, porquanto o que é perfeito não precisa ser provado. Aquele que muito sofre deve reconhecer que muito tem a expiar, mas deve enfrentar com ânimo as vicissitudes da vida, sabendo que nelas está a sua libertação da dor. Como podemos, então, aplicar esta lição em nossas vidas? Enfrentando nossas tribulações sem revolta, com resignação e paciência, certos de que a justiça divina não nos deixaria sofrer sem uma causa, e tentando fazer do sofrimento uma fonte de purificação e progresso espiritual. O Evangelho nos ensina assim, que todos aqueles que são feridos no coração pelas contrariedades e decepções da vida, que interroguem friamente as suas consciências, que busquem primeiro a origem dos males que os afligem e sintam se na maioria das vezes não podem dizer: se eu tivesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria nesta situação. Então, o arrependimento muitas vezes vem tarde, mas, como tudo na vida tem um porquê, e como sempre Jesus renova as oportunidades, este Deus, este Pai bondoso, está sempre nos mostrando um novo caminho. Ele nos dará, com certeza, outras oportunidades para que nós possamos corrigir aquilo que fizemos de errado até hoje. Mas vamos buscar nesse Mestre Jesus o nosso exemplo de vida, através dos seus ensinamentos, a busca da nossa felicidade, da nossa paz interior, do nosso crescimento espiritual. Nós somos que nem o temporal quando vem. Às vezes nós reclamamos porque vem um vendaval, trovoadas, chuva forte, mas há a necessidade também disso acontecer para limpar os miasmas que se formam na atmosfera. Imaginem toda a humanidade terrena. Se cada um jogar para o espaço algo negativo, um pensamento de maldade, isso vai se formando no espaço e prejudica a tantos. É por isso que
que se faz necessário, então, esses temporais que de vez em quando aparecem para limpar o nosso ar, a nossa atmosfera, limpar os fluidos negativos para nos refazermos. Então fica essa mensagem de hoje. Bem-aventurados os aflitos. Se a gente analisar friamente, nós vamos dizer, mas bem-aventurados os aflitos. É bom sofrer? É verdade que não é bom. Mas, como dizia o Chico Xavier, é melhor se você está sofrendo do que você está fazendo os outros sofrerem. Porque você já está no caminho do resgate, você já está no caminho melhor. E, com certeza, mais adiante, você já começa a colher os frutos daquilo que você começa a plantar hoje. Então fica para a nossa meditação, independente, nós falamos sempre de qual religião você professa, não importa, vamos tirar algo de bom de tudo aquilo que nós vemos, aprendemos em todas as religiões, porque todas elas são boas, se nós a praticarmos como Jesus nos ensinou, em essência, em espírito e verdade, em humildade. Fica então essa mensagem para que possamos, dia a dia, aprender um pouquinho mais com os ensinamentos do Cristo. Nós vamos agora, então, como fazemos sempre, para as nossas irradiações, mas vamos pedir a Jesus, antes que fluidifique a nossa água, que está sobre a mesa, e você que nos acompanha e que tem fé em Deus, em Jesus, que também coloca a sua água lá, peça também para que Jesus coloque o medicamento nela e você verá que você vai receber também o amparo, o auxílio para as mazelas que traz no corpo, no espírito, porque a fé remove montanhas. E nós confiamos em Deus, em Jesus, esse nosso médico maior. Mas também rogamos a vós, Mestre, pelos nossos irmãos que se encontram num leito de dor, seja num lar, nos hospitais, nas UTIs, seja numa sala de cirurgia, passando por momentos difíceis, pelos irmãozinhos, os velhinhos nos asilos, nos lares, os espíritos que se encontram nas prisões, são irmãos nossos que fizeram a violência e terão que ressarcir. Por todos aqueles que se envolveram nos vícios, pelos irmãos que se encontram depressivos, por todos aqueles que nos buscam e buscam a nossa casa espírita, pedindo orações, para que todos sejam atendidos pela tua bondade infinita, Mestre incomparável. Nos ampare a todos, Jesus. Nós vamos fazer uma mensagem, ler uma mensagem do livro Momentos de Felicidade, Sementes de Felicidade, de Lorival Lopes, que diz assim: brilhe a vossa luz, disse Jesus. Luz significa a sabedoria e o amor que você conquista. São virtudes que brilham e aparecem no seu rosto. Sem Deus, ninguém representa grande coisa. Por isso, não há do que se vangloriar. Dele vem a luz.
A luz é sua grandeza interior e depende da conscientização de Deus. Quanto mais você se entrega a Deus, maior fica. A sua luz aumenta na proporção dos benefícios que faz aos outros. Nós vamos então chegando ao final de mais essa nossa conversinha, essa nossa humilde palestra. E, portanto, devemos agradecer realmente a Deus por permitir mais essa oportunidade de estarmos aqui. Agradecer a este Pai pela saúde, pela vida, até pelos momentos difíceis que fazem parte dos nossos problemas kármicos. Agradecer a Jesus, o Mestre bondoso, que está sempre pertinho de todos nós. Aos benfeitores da nossa casa, o amparo também que nos dão sempre. Rogamos a Jesus que os recompense cada vez mais, que possamos ter uma semana abençoada, de luz e de paz, principalmente de sabedoria. Quero agradecer também o meu amigo Antônio Marcos, pela sua colaboração de sempre, também que Jesus o recompense. E assim, agradecidos, vamos pedir a permissão ao nosso Pai para encerrar a nossa palestrinha de hoje, mais uma vez agradecendo a todos e pedindo que Deus os abençoe. Boa noite.